Olá, eu sou Salomão Osteto e hoje eu estou aqui para explicar um caso para você sobre implantes zigomáticos, um caso muito interessante, paciente edêntulo, região superior, onde a gente verifica aqui na tomografia, onde o paciente tinha realmente uma quantidade óssea apenas bem na região anterior e claro, a tomografia é essencial para que a gente possa fazer a avaliação desse caso e decidir que tipo de tratamento vai ser realizado. Então a gente pode verificar aqui nos cortes tomográficos que o paciente tinha realmente uma região óssea mais favorável apenas na região anterior. Então a gente tem aqui uma espessura óssea insuficiente, no início do rebordo, mas a gente sabe que pela técnica do approach palatino a gente vai considerar essa região óssea aqui como uma boa região óssea para instalar implantes. Aqui na região posterior a gente percebe que a situação já está um pouco pior. Do outro lado a gente observa também que inclusive tem menos osso, do outro lado do paciente. A gente vê aqui um osso bastante fino, onde no passado aí talvez a gente pensaria até em reabilitação com enxertos ósseos, mas não, a gente sabe que hoje em dia pela técnica do approach palatino a gente consegue utilizar essa região mais superior, esse triângulo aqui, de forma bastante satisfatória. Claro, o implante vai ser um pouco mais curto do que o implante convencional, mas ainda assim a gente vai conseguir utilizar essa região aí com excelência. Então aqui o caso realizado para mostrar que esse foi um caso onde foi um pouco atípico, teve que utilizar aqui essa região óssea onde os implantes ficaram numa posição mais superior e aqui a gente não tinha como colocar os implantes mais para cima, porque a gente já tinha o seio maxilar pneumatizado. Aqui a gente já tem então o rebordo aqui cicatrizado pós-cirúrgico, 6 meses após a cirurgia. Os implantes da região anterior ficaram lá em cima, os implantes zigomáticos aqui mais abaixo e eu já vou explicar o porquê. Aqui então a gente está com a nossa radiografia panorâmica, então olha só que interessante, os implantes aproveitando aqui o máximo a região anterior, ficando aqui bem aqui próximo à cavidade nasal e os implantes zigomáticos a gente não tinha como colocar mais para cima porque aqui já está o seio, O seio já está aqui pneumatizado. Aqui então, 6 meses após, a gente vê uma qualidade gengival bastante grande, os tecidos cicatrizados, a gente confirmou a osseointegração radiográfica e clinicamente. E mais uma vez aqui mostrando que houve realmente essa necessidade de colocar os implantes da região anterior mais para cima. A gente não tinha aqui como modificar a estrutura dessa prótese. Ela ficou uma prótese diferente, a gente teve que realmente trazer uma quantidade aqui, compensar a quantidade gengival e depois de dentes para que a gente conseguisse uma estética, conseguisse harmonia estética. E aqui a paciente então, onde a gente realmente modificou o sorriso dela, aqui com a prótese total, aqui com os dentes fixos, a gente teve que trazer os dentes mais para baixo e a estética do paciente mesmo tendo essa dificuldade cirúrgica, a gente conseguiu satisfazer essa condição estética da paciente e mais uma vez a radiografia mostrando, foi um caso que demonstrou uma certa dificuldade, mas utilizando técnicas aí como o approach palatino, a técnica dos implantes zigomáticos, a gente fez com que esses implantes aí tivessem o torque acima de 60 newtons, conseguindo a carga imediata, um caso muitos anos já em boca, um caso de sucesso, mostrando que as técnicas de ancoragem óssea, elas resolvem. Então, a gente está cada vez menos realizando enxertos ósseos. Eu sou um adepto das técnicas de ancoragem há muitos anos e eu sempre estou estimulando os profissionais aí a buscarem esses conhecimentos relacionados à ancoragem óssea, técnicas como approach palatino, técnica all-on-4, inclinar os implantes posteriores. Nesse caso, a gente não conseguiu, realmente não tinha osso na região posterior e mesmo assim a gente conseguiu utilizar os implantes zigomáticos. São fixados no próprio osso zigomático, muitas vezes osso tipo 1, osso com tanta qualidade como região anterior de mandíbula. Então a gente consegue resolver a maioria dos casos em carga imediata, Essas técnicas de ancoragem, a gente consegue a carga imediata na maioria dos casos e eu venho aqui estimular você, colega cirurgião dentista, a entrar nessas técnicas como eu entrei há anos atrás. Então um grande abraço, eu espero você aí no nosso próximo vídeo. Tchau!